Geração do Avivamento, bom dia, bom dia. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Shabbat Shalom para vocês. Ora manasei keita salamanchonosudia. Shalom, shalom. Um dia abençoado. Que madrugada poderosa, que madrugada cheia de glória. Que madrugada tomada pela presença do Espírito Santo, meu Deus. Que unção, que glória. Como é bom adorar o Senhor, como é bom buscar essa presença. Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Oh, Deus maravilhoso, nós te amamos. Oh, Senhor Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Como que foi essa madrugada para você? Foi difícil de acordar? Ou você já está pulando da cama? Seu espírito já está faminto. Quando você vê, você já está de pé, pulando. Glória a Deus. Shalom, Elzinha, querida. Saudade de você, Elza, minha querida. Um beijo no seu coração. A Elza é igual a mãezona para mim. Uau, glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, amém? Shalom, pastora Kátia. Shalom, shalom. Deuteronômio 7 hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Ó, tem gente que tá pulando da cama, glória a Deus. Gente, eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil fazer a rotina, né? Mas quando você também já tá ali. E aí, gente, a gente cria um senso de responsabilidade de dormir cedo. Pelo menos eu preciso dormir cedo. Então, eu dei o meu horário, eu tenho que estar na cama, porque eu preciso dormir cedo. Dormir cedo, 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 cedo. Né? Quando vai dando 8h30, 9. Pra mim, quando eu durmo 9h30, 10 horas, eu estou dormindo tarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa madrugada o cansaço estava grande, mas ainda bem que você acordou. E, gente, geralmente é nos dias que a gente está mais cansado, sobrecarregado, que a gente vê a glória de Deus se manifestando, amém? Quando chegar final de semana, você que trabalha, acorda, o que eu quero pedir para você? Tira um horário para você dormir, para você recuperar, sabe? Porque, assim, eu sei que às vezes não tem como recuperar o sono, mas a energia que você gastou tem sim. O sono perdido não recupera, mas a energia do seu corpo, a nossa alma, ela precisa do ânima, que é a energia da vitalidade, a energia da vida. E essa energia da vida, ela extravasa da gente. É igual o celular, ele não acaba a bateria, aí a gente recarrega. Por isso que a gente dorme toda noite, para que a nossa energia da alma, ela volte, ela se recomponha, você sabe? Aí o corpo descansa, certo? A nossa alma também descansa, amém? Então, eu durmo 23 horas. Uau, tardíssimo. Amém? Eu durmo todo dia, bem cedo. Só que eu não consigo dormir depois. Às vezes eu tento, só se eu tiver muito cansada, aí tipo, às vezes depois do almoço eu faço um reset. Aí eu durmo do almoço até o horário da madrugada. Mas isso é muito raro, né? Às vezes acontece, quando isso acontece eu estou muito cansada. Muito, muito, mas faz tempo. Mas eu tenho dificuldade, assim, né? Eu sou bem ativa, bem elétrica. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Aleluia. Quem ama o Shabbat? O Shabbat é um dia que Deus separou. O Shabbat Shalom. Quando começa o Shabbat? O Shabbat começa que dia? Sempre na sexta-feira ao pôr do sol. Quero que você entenda que o calendário de Deus não é contado de meia-noite a meia-noite. O calendário é contado de um pôr do sol ao outro. Então, quando dá o pôr do sol, né? Quando a noite, quando ao entardecer, começa um dia novo. Certo? Então, né? O mundo espiritual, ele é regido assim, por Deus, né? Esse negócio de que o dia começa meia-noite, isso é no calendário gregoriano, calendário inventado pelo homem, né? O calendário inventado por Deus, o calendário criado por Deus, ele é de um pôr do sol ao outro, amém? De um entardecer, certo? Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor.
Apóstolo, depois do jejum eu tomo um suco de couve, limão, pitada de açafrão e mel. Eita, isso aí é desinflamante natural, antibiótico natural. Muito bom, muito bom. Amor, põe aí Deuteronômio 7, fazendo um favor. Vamos orar, gente, para nós começarmos? Aleluia. O importante é que vocês estão maravilhosos, bem, e vamos continuar, amém? Vamos continuar no ataque, vamos continuar. Lembra, é você que oprime o diabo, não é ele que te oprime. Se ele tentar te oprimir, amém? Glória a Jesus. Feche os seus olhos agora para nós estarmos orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar esse devocional, cada vida que está aqui. Pai, que o Senhor me use como uma ferramenta estratégica, cirúrgica. Usa cada pessoa que está aqui também, Pai, para espalhar o Evangelho. Senhor Jesus, obrigada por cada intercessor, por essa oração de 50 dias e por tudo aquilo que está por acontecer sobre a terra. Senhor Deus, nos inclui em todos os teus planos. Queremos não só ser os semeadores do avivamento, queremos, Pai, ser aqueles, Pai, que vão construir, estabelecer, declarar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Toda a honra, toda a glória e toda a majestade ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo em Deuteronômio 7. Vamos ler. O privilégio da santidade. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Então eu já falei até para vocês, tudo que você vê, Ita e Eus, são inimigos de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados e nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamentos aos filhos delas, e nem tomem as filhas delas como esposa para os seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte, Portanto, façam o seguinte, quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Acerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Aqui eu tenho uma rema profética. Quando nós ganhamos um território para Jesus, quando nós ganhamos um povo para Jesus, nós ganhamos uma vida para Jesus, não é só apresentar Cristo, não é só tomar o território, mas é quebrar os altares que aquela pessoa levantou durante toda a sua vida. Nós precisamos ter conhecimento e ter entendimento do que são altares, do que Deus abomina, para a gente poder anunciar para essa pessoa e o Espírito Santo fazer a parte dele, que é de convencer. Você só vai falar o que é certo e o que é errado na palavra, mas o Espírito Santo que vai tratar de convencer. Então não adianta só a gente ganhar para Jesus, nós precisamos limpar o território e derrubar todo o poste ídolo, todo o altar, amém? Por isso que é importante a gente entender pelo menos o básico da libertação, entender o básico sobre idolatria, sobre feitiçaria, o básico, o princípio, só para você falar, olha, isso tá errado. Isso aqui, ó, na palavra de Deus, Deus abomina. Porque, queridos, não é você que convence, mas o Espírito Santo trabalha através da sua palavra. Ele vai convencer, ele vai exortar, mas ele precisa que alguém fale. Amém? O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram o menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor libertou com uma mão forte da escravidão e da opressão do faraó e do rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus.
Ele é Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que amam e obedecem os seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e em destruir aqueles que o rejeitam. Assim obedeçam todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. A gente precisa entender a essência de Deus. Deus, ele é um Deus de juízo, ele é um Deus da mão pesada, ele é. Mas a gente vai ver que a misericórdia dele é soberana. Não tem, olha só a medida, ele abençoa 1000 gerações por causa de um que está hoje posicionado com ele, é fiel a ele. Ele vai abençoar 1000 gerações. Mas ele visita só até 4 gerações da iniquidade, do pecado. Amém? Eu estou em Deuteronômio 7:12. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá sua aliança de amor a vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos e sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum dos homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram de doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sempre sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhes entregar. Não tenha pena delas e nem adorem seus deuses. Por isso, seria uma armadilha para vocês. Talvez você se pergunte, como podemos conquistar essas nações que são muito numerosas, são mais numerosas que nós. Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com seus próprios olhos, e lembre-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Eu quero que você entenda aqui que Deus, aqui, olha só, o que está sendo falado aqui? Quando você estiver numa adversidade, quando algo se levantar e você vê aquilo como obstáculo, olha para trás e vê o que Deus já fez. O problema é que a gente olha para um novo gigante que está se apresentando, um novo obstáculo, e a gente fala, agora eu estou perdido. Queridos, o Deus que abriu o mar, o Deus que lançou as 10 pragas. Então, você não precisa nem ter vivido as 10 pragas, mas quando você olha lá para trás, você fala, nossa, é no nome daquele que abriu o mar, é no nome daquele que enviou 10 pragas sobre o Egito, é no nome daquele que tirou o povo do Egito da escravidão, que eu creio que é o mesmo Deus que me livra agora, que está diante de mim. Então, nós precisamos, diante de qualquer oposição, falar quem é essa circunstância incircuncisa? Quem é esse incircunciso? Quem é essa incircuncisa? Quem é esse que ousa se levantar contra o meu Deus? Por que contra o seu Deus? Porque nós precisamos entender que a maioria das guerras, queridos, eu falo assim, nunca é contra você ou contra o seu ministério, mas é contra aquilo que Deus depositou em você. E se Deus depositou em você algo, a guerra é contra ele. Então, porque olha só o que Davi fala, quem ousa se levantar? Quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o Deus de Israel? O gigante, o Golias, estava achando que estava lutando contra o povo, mas não, ele estava lutando contra Deus. Só que teve alguém ali que tinha intimidade com Deus, que reconheceu, ei, Golias, você está muito enganado, você está achando que você está lutando com o homem, você está acostumado, mas esse povo aqui serve um Deus, e sua luta não é contra esse povo, não é contra mim, é contra um Deus soberano, que vai usar as nossas vidas. Então,
Nós precisamos ter esse entendimento, amém? Agora estou Deuteronômio 7, 21. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é um Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhe resistir, e vocês destruirão todos. Agora, veja aqui no 25. Queime os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que as revestem. Por que essa ordem está sendo dada? Lá na antiguidade, as estatuetas, os ídolos das pessoas, principalmente as pessoas que mais tinham poder aquisitivo, mandavam revestir os seus ídolos de ouro, de bronze, com metais, certo? E aí, olha só o que Deus está falando. Queime os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata e nem o ouro que as revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria armadilha para vocês, e é algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável. Se você falar para mim que você pode ter um livro satânico, uma Bíblia satânica dentro de casa, eu te apresento uns 10 mil versículos mostrando que Deus não quer que não exista nenhum tipo de ídolo. Olha só. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois com eles vocês serão destruídos. Deus está falando, isso é uma legalidade. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que tem dentro da nossa casa e vigiar. Vigiar porque tem coisas que é abominação. Por isso que é muito bom a gente ter um princípio de conhecimento básico sobre objetos, certo? Bem no começo, né, eu lembro, né, que eu ganhei um filtro dos sonhos muito bonito, né? Uma menina que participava do nosso ministério ela é artista. E ela me deu um filtro dos sonhos, mas não era esses filtros místicos, era um filtro muito bonito, lilás. E eu não tinha muito entendimento ainda, né, de todos os elementos que abrem legalidade. E quando aquele objeto, eu olhei inocente, era tão bonito, era uma coisa tão bonita que ela tinha feito com fitas, né? Ela tinha feito com ramas de árvore seca, ficou muito bonito aquilo ali. E eu falo pra você, quando aquele negócio entrou na minha casa, eu comecei a ter medo e opressão. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu tô com medo? Por que eu tô oprimida? E aí, eu tinha até deixado no meu quarto de oração, eu não conseguia orar, mãe. Não conseguia orar. Eu não conseguia orar dentro daquele quarto. Tava oprimida. Aí, eu peguei e falei assim, né? Até comentei, né, com o apóstolo na época, a gente só namorava. Eu falei, olha, tem um objeto aqui. Aí eu peguei o Espírito Santo, orei sobre aquilo, né? E o Espírito Santo falou assim, destrói. Isso aqui você não dá pra ninguém, isso aqui você destrói. Eu peguei, destruí e queimei ainda, né? Eu sei que ela fez com boa intenção, mas o quê? Filtros dos sonhos, qualquer objeto, né, que você penduré, que você traz pra sua casa, às vezes você traz achando que é uma decoração. Você não tem entendimento daquilo. Às vezes você traz um patuazinho ali, você acha que é um negocinho, não tem nada a ver. Mas, queridos, essas coisas têm conotação e tem, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado e entender quais são os objetos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, tá? Então, o que a gente vai aprender nesse texto? Não faça aliança com aquilo que Deus pediu para você remover. Não dê mais uma oportunidade para quem Deus pediu para você afastar. Queridos, nós precisamos entender. Às vezes a gente carrega um Jonas no barco, o Jonas atrasa o seu destino profético, porque você decidiu tolerar o Jonas, e a sua embarcação entra em prejuízo. Então o que eu entendo aqui? Não faça aliança com aquilo que Deus mandou você remover.
Se Deus mandou você tirar coisas dentro da sua casa, não é para você juntar e colocar lá na despensa. As coisas ainda tá ali, você tem que jogar fora, queimar e destruir, certo? Então, livros místicos, livros espíritas, livros, bíblias satânicas, eu espero que você não tenha isso dentro de casa. Se tiver isso dentro de casa, você não tem uma legalidade, você tem um arrombo, você tem um portal entre o inferno e a sua casa. Você é louco? Você tá doido? Entendeu? Então, a gente precisa vigiar com isso. Então, a gente não faz aliança, certo? Então, a gente não pode... Você tem que vigiar com tudo aquilo que você vai ver, que você vai escutar, que você vai ouvir, certo? Amém? Então, não faz aliança. Às vezes Deus já falou, olha, nessa temporada, nessa estação, quero ser andando sozinha. Mas você insiste em sentar em mesas que desagradam a Deus, pessoas que blasfemam, murmuram, até falam contra Deus, pessoas... Gente, eu quero que você entenda que quando você começa a se santificar, Deus abomina os lugares que você está sentando e se contaminando. Deus não quer. Deus quer você se santificando, amém? Se Deus já mandou você deixar esse cântaro para trás... E eu não tô falando de vaso de barro, não. Você sabe do que eu tô falando. Se Deus mandou você deixar esse cântaro para trás, é pra você deixar esse trem para trás. Amém? Certo? Então você precisa vigiar. Você precisa se posicionar, certo? Você precisa, né, estar posicionado, posicionada. Amém? Então, geralmente no começo da nossa conversão, Deus vai pedir, olha, não quero mais esses lugares, não quero mais essas pessoas, não quero mais esses hábitos. Por quê? Você ainda não tem força de resistir ao pecado. Então você não pode sentar em qualquer mesa. Porque qualquer mesa pode fazer você contaminar de novo e voltar para o local que você estava antes. Então por que Deus quer sempre que a gente caminhe em solitude no começo? Porque é com Ele, é com o Espírito Santo que a gente vai gerar uma disciplina, uma vida com Deus, a gente vai ser fortalecido. Então não adianta a gente querer caminhar, a gente querer dividir o sobrenatural com pessoas carnais. Essas pessoas não estão prontas. E isso é o nosso maior erro, porque a gente fica tão motivado. Nossa, eu senti essa experiência na madrugada e quero contar. Você conta para as pessoas, elas ainda acham que você é louco e que é mentira que você está falando. Ponto. Amém? Certo? Nós não podemos, queridos. Olha, agora eu vou pegar pesado aqui. Agora vai vir uma chinelinha santa, tá? O que são altares? Altares são coisas que você permitiu estar na sua vida. Altares. Então não permita altares na sua vida e não permita que pessoas tragam altares para dentro da sua casa. E aí, eu quero falar uma coisa para você. Quando, né, eu morava com meu irmão lá no Mato Grosso, a gente foi abrir mais uma empresa pro meu pai. A gente foi, né, ali estabelecer uma empresa e aí eu morava com meu irmão. Meu irmão, eu, convertida, meu esposo também. Só que nós morávamos numa casa onde o meu irmão tem a vida dele, né? Hoje ele tá casado, graças a Deus, mas ele tinha uma vida, né, mundana, bebedeira e festa. E aí era assim, um final de semana eu fazia um culto lá e o outro final de semana ele fazia uma festa. Então ali, ele tinha, lógico, a casa dele, era dele também. Então eu não podia, eu ia lá, destronava, quebrava os altares, mas eu ia lá construir tudo de novo. Até que um dia ele sentiu o demônio, aí ele ficou cabreiro com aquilo ali, certo? Amenizou um pouco, depois ele parou de beber, certo? Agora, o que eu tô tentando dizer? Aí, quando eu já, né, me mudei para São Paulo, e só tava morando eu e o apóstolo, eu estabeleci que na minha casa não entra bebida, não que antes entrasse, mas, né, lá no Paraná, quando nós morávamos lá, já não entrava. Então, eu estabeleci como? Falei, olha, nessa casa que eu estou me mudando, né, não entra bebida, não entra nada, não entra música do mundo. Tanto é que quando eu fui contratar minha funcionária, eu falei, olha, você escuta a música do mundo, você bebe, né, fuma, então, se for assim, eu não quero que você faça aqui dentro da minha casa, certo? Porque aqui eu oro todo dia. Então, eu estabeleci que dentro da minha casa não entra bebida, ninguém pode fumar dentro da minha casa, escutar música mundana, certo? Isso serve pro meu pai, pra minha mãe, pro meu tio, pra minha avó. E quem dos meus parentes não gostar desse meu posicionamento, é só não vir na minha casa, tá tudo bem. Mas dentro da minha casa não vai ter essa corrupção. Dentro da minha casa não vai ter essas coisas. Dentro da minha casa não tem isso. Dentro da minha casa eu não admito isso. Por quê? Porque dentro da minha casa eu tenho um governo. Agora, tem pai e mãe que estão admitindo o filho fazer o que quer porque ele é rebelde. Desce ele e ataca. Se ele está debaixo da teu governo, se ele é mantido por você, você tem toda a autonomia sobre ele enquanto ele estiver dentro da sua casa. Então, queridos, filho que traz a namoradinha pro quarto, você vigia na terra.
Você tem que falar, ó, você vai trabalhar e vai ter dinheiro para você levar essa menina para qualquer outro lugar, mas aqui dentro da minha casa não. Ah, mas se não... Queridos, e eu quero trazer hoje para você, você precisa se posicionar. Porque isso é permitir altares dentro da casa. Tá certo que quando é o seu esposo, eu sei que é mais complicado, né? Tô falando aqui com esposas ou maridos. Aí você vai orar e você vai fazer aquilo que você vai tomar território, você vai falar, ó, na minha casa, Senhor, eu lanço um decreto aqui, não vai conseguir beber. Porque a hora que quiser beber vai ter um anjo aqui, posicionado. E aí nós vamos precisar tomar posição. Ah, e sua amiga vem para um almoço, traz... Ó, na minha casa não tem bebida, na minha casa não... Você não bebe, mas você deixa as pessoas beber. Você não fala mal de ninguém, mas você deixa a pessoa sentar e levantar um altar de fofoca. Você não faz aquilo, mas você permite a pessoa entrar na tua casa e fazer aquilo. Então você está permitindo altares, aí depois você não sabe, porque tem legalidades abertas dentro da tua casa. Você não fala palavrão, mas você chama pessoas que falam palavrão. Você chama pessoas que têm uma boca suja. E eu não deixo vir. Eu falo, tá repreendido em nome de Jesus esse demônio aí que você está chamando. Gente, todo palavrão é invocação demoníaca. Não existe nenhum palavrão. Todo palavrão, né? Até caramba é uma invocação demoníaca. Todo palavrão. Né? Minha mãe falava, ó, aqui em casa vocês podem falar só caramba. Né? E depois estudando livro de libertação, eu entendi que caramba era um palavrão, era um demônio também. Então, todo, tá? Todo tipo, certo? Presta atenção. Todo tipo de palavrão é uma invocação demoníaca. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, não admita altares. Não admita coisas. Você tem um governo dentro da tua casa. E Jesus é o seu governo. Então, como que você fica fazendo essas bagunças? Né? Então, eu falo pra você, para de fazer aliança, para de permitir altares dentro da sua casa. Queridos, o pessoal entra aqui na minha casa e fala assim, meu Deus, que atmosfera de glória, que glória. Meu Deus, aqui eu durmo tão bem. Aqui tem oração da madrugada todo dia, a oração roda 24 horas aqui. Nós começamos a orar aqui 2h45. Na minha casa é louvor o dia inteiro. Eu saio daqui agora do devocional, vou fazer meu devocional, vou ter meu tempo com Deus. Então eu não aceito outra coisa que não for a glória de Deus, a presença de Deus. Mas aí você está na sua casa tolerando música do mundo, livre de tudo que é coisa. Queridos, eu mexo com libertação. Conheço demônio, sei como que ele age, sei a estratégia dele. E o diabo, ele não tira ninguém da presença de Deus bruscamente. Ele tira milímetro a milímetro e ele vai trazendo um esfriamento espiritual que você nem vê. Quando você vê, você já está oprimido e você já afastou da oração, já afastou do jejum, não consegue mais acordar na madrugada. Quando você vê, você já não está mais conseguindo ter suas disciplinas espirituais. E na maioria das vezes, você sabe como que Satanás conseguiu alcançar território dentro da tua casa? Primeiro, ele achou brechas e depois ele começou, através dessas brechas, a trazer opressão para o lugar, até ele adquirir altares. E assim, acontece, é desse jeito, é dessa forma. Então, né, eu quero trazer esse confronto para você. Não admita altares que pessoas venham trazer. A casa é sua. Gente, se tem um lugar que eu tenho paz, é minha casa. Então, a nossa casa tem que ser o nosso lugar de refúgio. O nosso quarto, a nossa vida. Ó, fulano, o apóstolo aqui de prova, fulano, deixa eu te falar. Você fofoca demais. Fala ou não fala, amor? Fulano, você fofoca demais. Eu não quero ser aqui na minha casa, não. Se você não mudar, essa conduta é sua. Eu só te edifico, só conto testemunho, eu só edifico a sua vida. Você só traz fofoca aqui. Não, eu não quero mais. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai frequentar minha casa mais. Eu estou te avisando. Porque eu sou intolerante com esse negócio de fofoca. Eu não gosto disso. Amém? Queridos, tem tanta coisa boa. Vamos falar da Bíblia. Vamos falar. Gente, se a gente começar a falar da Bíblia aqui, a gente vai longe. Conta um testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida. Não é falar dos outros. Gente, quem fala dos outros são pessoas invejosas. São pessoas que não têm sua identidade ativada. Não sabem quem são em Deus. E precisam, né? Precisam falar, apontar. Eu não aceito. Não aceito. Né? Então a gente precisa, se quem está vivendo o seu propósito, não consegue nem ver o que está acontecendo lá fora. Amém? Glória a Jesus. Certo? Então a gente vê que Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel para ser a nação. Então a gente está vendo que Israel não era uma nação tão grande, né? E Deus está falando aqui em Deuteronômio 7, eu escolhi vocês, né? Eu fiz vocês um povo grande, mas eles não eram, eles saíram do Egito e Deus tirou eles com a mão forte. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos,
Se Deus te deu uma promessa, se Deus falou para você que vai te estabelecer, que Ele tem algo, né, sobre a tua vida, sobre o seu chamado, que Ele está fazendo, você só precisa se manter posicionado. E o que essa geração mais tem dificuldade é de posicionamento, é de santidade. O que essa geração mais tem dificuldade é de estar bem estabelecido em Deus. E queridos, aceitar Jesus é fácil, se manter nele é difícil. Aceitar Jesus, muita gente aceita, mas ser transformado de fato somente se você estiver nele. E queridos, esse povo que está 20 anos dentro da igreja, que aceitou Jesus, não foi transformado, eu sinto muito, não se converteu genuinamente, porque quando você conhece Jesus, a sua vida é transformada. Você tem incômodo no que você veste, no que você fala, no que você faz. Se você não tem paz, se tiver alguma coisa desalinhada na sua vida, até você ir lá e arrumar. Simplesmente assim. Amém? E aí quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós começamos com essa busca de jejum, oração, santidade, posicionamento, o que vai ser uma das coisas primordiais que vai ser desenvolvida em você, tá? É o discernimento espiritual. E eu gostaria de entrar hoje com você só falando sobre discernimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, deixa eu achar só o texto aqui que eu separei para falar com vocês. Eu acredito que todos nós, mesmo não sendo convertido, tem pessoas que já nascem com algum tipo de discernimento aguçado, sabe? Tem pessoas que nascem, né? Tem pessoas que já têm alguma percepção, mas quando nós buscamos, quando nós jejuamos, quando nós nos santificamos, então quanto menos do mundo tiver dentro de você e mais de Deus, ou seja, quanto mais você jejua, mais você é edificado, mais você renuncia à alma e à carne, e mais você edifica o seu espírito, expande o seu odre, maior é o seu discernimento espiritual. Amém? Glória a Jesus. Então, abra comigo agora. Olha, deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Glória a Deus. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5,19, certo? 1 Tessalonicenses 5,19. Abra comigo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma do mal. Só que nós só vamos conseguir reter o que é bom e abster de toda forma do mal uma vez que nós temos discernimento espiritual. E para nós termos discernimento espiritual, nós precisamos praticar. Deixa eu ver, acho que não consegui fixar aqui. Deixa eu ver, fixou? Aqui, ó. Deixa eu só fixar aqui. Uma vez que a gente tem esse discernimento espiritual, a gente consegue discernir o que é errado, o que é certo. O ir, o não ir. Quando você veste uma roupa que às vezes está sensual, você está no começo ali da sua jornada, o Espírito Santo vai te incomodar. Como que você consegue discernir que você tem que tirar roupa? Por causa do discernimento espiritual. Amém? Glória a Jesus. Então, discernimento espiritual é uma percepção do que está acontecendo no mundo espiritual. É uma percepção se algo vem da parte de Deus, se algo é do espírito humano, se algo é da carne, se algo é do sistema desse mundo, tá? Se existe alguma atuação maligna sobre a vida daquela pessoa, às vezes a pessoa vem, nossa, parece, meu Deus, a pessoa tem pessoa maravilhosa, só que quando você sente assim, nossa, tem algo que não casa, tem algo que não fecha, eu não sei, tem algo que não me convence, alerta, é o teu espírito trazendo um alerta para você que a fala é boa, a proposta é boa, parece que a intenção é boa, mas tem algo que não desce, amém? Certo? Abra comigo agora em Hebreus 5,14, diz assim, mas o alimento, Hebreus capítulo 5, verso 14, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A pessoa que mais vai ter discernimento é a pessoa que mais tem alimento profundo da revelação, da presença de Deus. Quando nós começamos a caminhar em Cristo, nós vamos comer papinha, leitinho, colostro. Então, quando geralmente a gente se converte, os louvores são almáticos. Quais são os louvores? Louvores que falam que você vai ter vitória, que Deus vai fazer justiça. Fala mais sobre o que Deus vai fazer para você. Mas quando você tem alimento mais sólido, você cresceu na identidade, você quer só louvores que exaltam a Deus,
que exaltam a majestade dele. Você não quer mais louvores almáticos. Não estou falando mal dos louvores almáticos, eles são necessários para a cura interior do processo, do começo. Só que quando você já é uma pessoa curada, que tem identidade, você só quer louvores. É igual pregação. No começo você começa com certos tipos de pregação, aquilo ali te alimenta, né? Tenho certeza que no começo você talvez escutou David Leonardo, né? Pregação mais almática, né? Mas te supriu, só que depois aquilo ali não te enchia mais. Aí você foi para uma pregação mais densa, mais profunda, que fala mais sobre o Espírito Santo, dons, a glória de Deus, enfim. E aí hoje você quer mais a revelação, você quer mais entender o mundo espiritual, você quer sentir a unção, a presença, a glória de Deus. Então agora, você não é mais sobre posicionamento. Posicionamento você já está posicionado. Então no começo a gente tem um nível de revelação, um nível de discernimento espiritual, e aí isso vai crescendo de glória em glória. Então, quanto mais nós jejuamos, mais discernimento espiritual nós temos. Qual que é o maior combustível para nós termos discernimento espiritual? Jejum. Porque quanto mais jejum, mais espirituais nós nos tornamos. Uma vez que você jejua certo, você jejua, mortifica a carne, mortifica a sua alma, mas cresce no espírito. Cresce como? Orando mais, se separando, se consagrando, sendo intencional, certo? Então não adianta a gente só fazer um jejum e ficar ali tem que abrir a Bíblia, ter tempo de oração, ter, assim, fome, mergulhar. Então quanto mais você tem alimento, mais jejum você faz, mais discernimento espiritual você vai ter, amém? Então o discernimento espiritual, ele é desenvolvido por todo cristão, certo? Todas as pessoas, eu creio, que já nascem com um certo tipo de discernimento. Só que tem pessoas que não têm discernimento nenhum. Enquanto algumas pessoas têm algum tipo de... Eu sempre fui uma pessoa que eu tive discernimento. Acredito por ter um chamado profético. Então eu sempre tive sonhos, eu sempre tive uma percepção de uma atmosfera ruim, uma atmosfera boa, uma atmosfera de uma opressão. E aí, quanto mais discernimento você tem, mais complicado fica você suportar alguns ambientes. Por quê? O seu discernimento espiritual está aguçado. Então, tem atmosferas que pode parecer que está tudo bem, mas você está sentindo que está por detrás daquela pessoa. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando nós temos com alto discernimento, a gente sabe, a gente consegue ver a intenção, a motivação maligna ali por detrás, mesmo se a pessoa não falar nada. A gente sente, tá? Agora, nós vamos ter, de um lado, o discernimento natural do crente, do cristão, mas nós vamos ter um dom chamado discernimento de espírito. Amém? Então, o discernimento espiritual é para discernir todas as coisas. Discernir se uma pregação é de Deus mesmo, porque às vezes pode estar toda cheia de fogo estranho. Discernir, olha só, discernir se algo vem da parte de Deus, certo? Então, dom do discernimento de espírito é um dom concedido pelo Espírito Santo, é um dom de revelação, onde Deus vai trazer esse discernimento, né? O que está agindo ali? Às vezes a gente pode ver uma pessoa tá parecendo o Espírito Santo, mas fala manifesta em nome de Jesus, a pessoa fica toda torta, e ali na verdade havia um espírito maligno, né? Manipulando e mentindo que era o Espírito Santo, enquanto não era. E tem muitos demônios hoje dentro da igreja, que às vezes usa pessoas dessa forma, e aí a pessoa sai falando um monte de língua estranha, que não é língua de Deus, e às vezes são línguas amaldiçoando a própria igreja, o próprio povo, certo? Pode acontecer? Pode, mas se a igreja tiver oração e jejum, não consegue, não fica. Se a igreja tiver um ministério de libertação, não dá conta de fazer isso dentro do ministério. Um ministério que tem oração, que tem jejum, não dá conta, não dá conta. Porque existe uma unção ali sobre aquele local. Então o demônio não dá conta de fazer essa cirandagem dele aí não, tá? Certo? Então todo cristão precisa desenvolver o seu discernimento. Qual que é a maior chave para desenvolver o discernimento espiritual? Jejum. Porque o jejum, ele vai calar as vozes da alma, vai calar as vozes da mente, vai calar os desejos, né? Que são os desejos que estão fora do domínio próprio, né? Os desejos que manipulam você. Isso aí, o jejum vai trazer alinhamento, equilíbrio sobre o seu emocional. Enquanto isso, no espírito, você expande, você cresce, você passa a ver as coisas, né? Você começa a ver na amplitude da totalidade. Você não vê só aquilo, você vê o que está por trás daquilo. Você não só escuta uma conversa, mas aquela conversa já traz para você ali um start. Fala, isso aqui tá errado. Isso aqui, tem algo que tá errado aí.
Então, tudo isso é discernimento sendo aguçado dentro de nós. Amém? Então, nós não podemos apagar o que é o espírito. Então, o que eu entendo? Que quanto mais o meu espírito é expandido pela glória de Deus, pela presença de Deus, maior é o meu discernimento espiritual, tá? Então, quando eu estou orando na madrugada, que o Senhor me leva a ver coisas, às vezes eu estou em cima de uma nação, estou vendo o que está acontecendo ali, estou vendo o espírito da morte, isso tudo é pelo discernimento espiritual. Às vezes uma visão fechada, eu estou vendo, eu estou com uma imagem na minha cabeça, eu estou vendo exatamente o que está acontecendo ali. Então tudo isso é o quê? Um discernimento espiritual. A forma que eu guerreio é através do discernimento espiritual. Estou vendo tudo isso. Então isso vai crescendo, isso vai esticando, isso vai alargando conforme você se dedica. A oração traz muito discernimento espiritual para você, muito. Oração em línguas, principalmente. Então, às vezes, a gente está orando em línguas, né? Você que é batizado com o Espírito Santo, você tem uma linguagem sobrenatural. Às vezes, a gente está orando em línguas e, de repente, começa a vir uns downloads. Porque, às vezes, essa oração em línguas está trazendo um destravar, né? De downloads. Deus está te dando remas, Deus está te dando, né? Direções. Às vezes, vem imagens de pessoas na sua cabeça. E na verdade você está orando em línguas, o seu espírito está intercedendo por aquela pessoa. Você nem sabe sobre o que é intercessão, mas você sabe que naquele momento o seu espírito está intercedendo por aquela pessoa. Amém? Glória a Jesus? Tá. Então como que o discernimento ele vai ser desenvolvido dentro de nós? Eu não estou falando do dom do discernimento de espírito. Estou falando do discernimento natural do cristão. Discernir quando ir, quando ficar. Por exemplo, você precisa discernir se realmente é para você, né, fazer essa viagem. Deus, porque, gente, tudo que a gente vai fazer em Deus, a gente fala, Deus, é o tempo, é agora, é para mim ir para esse estado, é para mim fazer isso, é para mim abrir essa empresa, é para mim começar mesmo. Então nós precisamos discernir as coisas, e sem discernimento é difícil. Então, através do discernimento espiritual, nós discernimos o Espírito Santo testemunhando dentro do nosso testemunho interior. O Espírito Santo falando dentro de nós. Então, tudo isso é pelo discernimento. Então, como que você vai orar? Fala, Deus, arranca toda a cegueira espiritual do meu discernimento espiritual. Arranca toda a surdez, arranca toda a névoa que me impede de ver, de sentir e de saber as coisas que o Senhor quer me revelar. Amém? Então, como que nós vamos desenvolver esse discernimento? A palavra de Deus é a boca de Deus. Eu fico encabulado, o povo fala, apóstola, profetiza na minha vida. Gente, às vezes é que eu não quero ser mal educada. Eu falo, abre a Bíblia. A palavra de Deus é uma profecia viva, cheia de promessa. Então, pessoas genuínas não vivem de profecia. E quando escuta a profecia, vai discernir ela. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas que têm discernimento. Que quem tem discernimento tem revelação de Deus todo o tempo. Quem tem discernimento, gente, quando Deus usa um profeta, ele só vai testemunhar algo que Deus já falou para mim, porque eu tenho discernimento espiritual. O Senhor fala comigo, eu consigo discernir o que Ele está dizendo, eu consigo discernir o que Ele está planejando para fazer através da minha vida, no meu ministério. Eu consigo discernir quando eu tenho discernimento espiritual. Agora, se você não tem discernimento espiritual, você fica aí atrás de profeta da internet e ainda quer pagar por profecia. Ah, Balaão, sai daqui, para com isso, que coisa feia. Amém? Gente, se eu souber que qualquer um de vocês está pedindo Pix para profetizar na vida das pessoas, vocês não ficam dentro no meu ministério, não. Se for membro, eu já vou excluir da membresia e não fica aqui dentro. Se for líder, pior ainda. Amém? Vou falar uma coisa para você. Eu acho feio, eu acho, sabe? Misericórdia. Misericórdia. É muito feio. Nós precisamos ter discernimento espiritual, nós precisamos aprender a discernir as coisas. Um homem de Deus que está ali, ó, de joelho, orando, ele tem revelação, Deus está falando com ele, o Espírito Santo. Aí sabe quando Deus ele vai confirmar? Só para testificar no seu coração, ele usa um profeta. Mas quando o profeta vem, ele vai falar coisa do seu coração que você nunca abriu com ninguém. Aí a profecia é verdadeira. Aí a profecia é genuína. Profetizar, profecia generalista, profecia generalista. Ah, que Deus vai te abençoar. Isso aí eu sei, eu tô posicionada. Fala um trem que eu não sei. Ah, que Deus vai te dar filhos. Isso aí eu também sei. Me fala uma coisa que eu não sei. Ah, que Deus vai... Seu ministério é global. O nome do ministério é global, eu sei. Me fala um trem, coisa que eu não sei. Para profetizar para mim, queridos, tem que ser profeta de verdade mesmo. Porque eu julgo a profecia. Eu falo, ó, essa profecia não tem nada a ver com Deus. Porque essa é uma profecia totalmente contraditória, desalinhada com aquilo que Deus tem me falado. Porque Deus não pode te dar 10 direções iguais e uma diferente. Não faz sentido nenhum. Mas se você não tem discernimento...
Aí ontem profetizaram que você ia ficar no Brasil, mas ontem de ontem, aí amanhã profetizaram que você vai pro Japão. Aí você não sabe se você vai pro Brasil ou você vai pro Japão. Porque você não tem discernimento espiritual. Você é cego, você é surdo. Agora, se você tem discernimento, você sabe, não é no Brasil que Deus me quer. Deus me quer no Japão. É uma palavra, é uma promessa que eu tenho. É assim, é simples assim. Amém? Então, nós precisamos aprender a desenvolver o nosso discernimento. A palavra de Deus, a Bíblia, é um local que você vai desenvolver discernimento para interpretar sonho, para entender o que Deus está falando, para descodificar, porque Deus não fala só em sonhos, Deus não fala só no testemunho interior. Muitas vezes Deus fala com você numa passagem bíblica. Então, uma das formas de você trazer esse alinhamento de discernimento espiritual em você é através da palavra de Deus. Salmos 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Queridos, eu sou contra pessoas que querem viver o avivamento sem ter fundamento da palavra. Eu amo avivamento, eu amo o sobrenatural de Deus, mas eu acredito que já houve temporadas de grandes avivamentos sem estarem consolidados na palavra. Era muito manto, sem palavra, Então, eu creio que nós vamos ter a palavra, porque se nós estivermos na palavra, a gente não é enganado com fogo estranho, a gente tem discernimento espiritual. E aí porque o diabo ele vai tentar entrar nos avivamentos, ele vai tentar entrar nos locais onde Deus está fazendo algo. Mas quando tem discernimento, quando tem pessoas, com discernimento apurado, o diabo não vai conseguir. Amém? Então a palavra, ela precisa... Queridos, regra, por que todo dia eu insisto em ler um capítulo com você aqui no devocional? Porque eu preciso dizer para você que é tão importante nós lermos a palavra de Deus todo dia. Tem cristão, tem pastores que nunca leram a Bíblia inteira. E a nossa via de regra aqui é ler a Bíblia durante todo um ano. Pelo menos uma vez. Agora nós estamos lendo mais devagarzinho. Estamos lendo só um capítulo. Mas já teve vezes aqui no ministério que a gente leu a Bíblia, certo? 4 capítulos todo dia. Eu lia um na live e vocês liam 3 em casa. Amém? Outra coisa que o nosso discernimento é renovado pela renovação da mente. Lembra que eu falei para vocês ontem? Coloque na cabeça de vocês quem vocês são. Comece a declarar sua identidade. Vocês precisam parar de receber a acusação do diabo e começam a declarar sua identidade. Quando o diabo fala assim, você não vai viver isso, você fala, sai daqui. Não, eu vou ter que pegar a vara de goiaba agora para bater em você, Satanás. Só que a minha vara de goiaba é com fogo. Queridos, deixa uma varinha ali, deixa um pau de macarrão. Quando o diabo falar qualquer coisa para você, você fala, você tá vindo? Não acredito. Você é muito ousado. Vai lá, abre a porta e fala, escuta aqui. Debaixo da paulada você vai sair daqui. E perdedor, fracassado. Quem não vai viver promessa nenhuma é você aqui. Vai embora, cai fora. Direto pro abismo, em nome de Jesus. Se tem uma coisa que eu aprendi é revidar todo contra-ataque. Revidar todo dardo inflamado. Eu revido na lata. Você tá doido? O que você tá fazendo aqui? Lançando pensamento, lançando sentimento. Vem aqui. Vou mostrar que é você que é um derrotado. Seu rejeitado, seu abandonado. Cai fora em nome de Jesus. Porque muitas vezes ele vem falar, você é abandonado. Você é um coitadinho. Ninguém cuidou de você. Fala pra ele que você tá cheio. Fala, eu preciso fazer almoço. Pega seu pau de macarrão, pega uma vara de goiaba e fala, cai fora. Cai fora. Em nome de Jesus. Amém? Então, por que eu quero trazer aqui pra vocês? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Porque a renovação da mente, ela vem quando você permite que a palavra de Deus, pregações, coisas, decretos poderosos, proféticos, venham sobre a sua mente. Mas se você permitir Satanás semear o que ele acha de você, você não aguenta. Todo dia você vai ter a sua identidade ferida. Amém? Outra forma que o discernimento espiritual, ele vai ser ativado dentro de nós. Intimidade com o Espírito Santo. Oração. Queridos, você precisa conversar com o Espírito Santo como se ele estivesse do teu lado e de fato ele está dentro de você. Fala, Espírito Santo, o que você acha de nós fazermos isso outro? Espírito Santo, me dá uma ideia. Converse com o Espírito Santo. Tenha esse diálogo com o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para dar uma voltinha de carro com você. Fala, Espírito Santo, esse aqui é seu lugar. Esse aqui é o seu lugar na mesa aqui da minha casa. Amém? E quando o Espírito Santo, qualquer horário do dia te chamar para orar, vai. Não resista. Amém?
Agora, discernimento espiritual também vem pela maturidade das práticas. Nós precisamos aprender com os exemplos. Então, se você acabou de ter uma experiência ruim, um rompimento com uma pessoa difícil, você já entendeu, você já aprendeu. Então, na próxima, tenha discernimento, começa a ser maduro, começa a agir com maturidade. Começa a agir com maturidade, amém? Começa a focar naquilo que Deus está te mostrando. Então nós precisamos, é igual eu falo, a ferida da alma, Deus ele traz essa ruptura, ele desconecta o demônio que está ali sugando, absorvendo suas emoções, as emoções ruins que saíam daquela ferida. Então uma vez que Jesus cura, a ferida não está emanando mais essas emoções. Só que se você voltar a se comportar como um rejeitado, como um ferido, como um inferior, como um abandonado, daqui a pouco a ferida que estava curada, ela vai ser reaberta. Porque o próprio demônio vem e abre ela de novo, porque ele quer se alimentar daquilo ali. Então não adianta nós fecharmos, decretarmos em nome de Jesus e nós não mudarmos o comportamento, não mudar a mentalidade. Gente, deixa eu falar outra coisa pra vocês que eu ando vendo muito. Aí tô jejuando pra Deus me dar um negócio. Tô jejuando pra Deus me dar uma oportunidade. Tô jejuando pra Deus mover um favor dele. Deixa eu falar uma coisa pra você. O jejum, ele traz atmosfera favorável, mas para você enriquecer, você vai ter que trabalhar, vai estudar, muda o seu comportamento, muda a sua mentalidade. Aí eu tô jejuando, começa a agir de forma diferente. Eu preciso que você entenda que a gente tem um mundo natural que é influenciado por um mundo espiritual, mas ainda nós estamos num âmbito natural onde nós precisamos posicionar, fazer coisas. Eu posso orar para Jesus me dar autoridade para mim fazer uma pregação, para mim ministrar uma libertação, mas se eu não começar a pregar para 1, 2, 3 na rua ou em qualquer local, eu não vou ver essas manifestações acontecer. Porque o problema de quem está jejuando, que acha que a pessoa vai vir e falar, oh, prega para mim. Não, não é assim. Você vai ter que saquear o inferno, você que vai ter que ir para cima. Então, existe uma geração que acha que tudo é só jejuando. Gente, tem que se posicionar. Ah, você está orando para Deus te prosperar? Então começa a orar para Deus, falar, Deus, é em que rumo que eu vou prosperar? Ah, é empreendendo nessa área. Aí você vai estudar aquela área, você vai aprender o know-how daquela área e você vai começar a ver por onde você pode fazer. Mas não chega um anjo com a sacolinha de dinheiro e fala, tome. Não, não é assim. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que dedicar. Ai, que Deus disse que vai me dar um grande ministério, estou jejuando. Ok, mas se ele vai te dar um ministério, você tem que começar a praticar seu ministério. Você tem que começar a pregar para alguém, discipular alguém, ganhar alguém para Jesus. Que seja por uma célula, por uma via da internet, mas você tem que começar a consolidar e amar um povo, acolher um povo, tratar de um povo. Então, se você vai ter ministério, você tem que começar a dar nutriente, a dar alimento. Então, você quer ter ministério do dia para noite, de repente vem um anjo e fala, eis que esse povo você cuida. Não, querido, não é assim não. A gente conquista território, a gente luta, a gente sofre, é uma semeadura, a gente planta, o diabo vai lá e tira, a gente vai lá e replanta. Amém? Então, nós estamos vendo uma geração que não está praticando a maturidade, tá? Pela oração, pelo jejum. Então, a gente vai ver que todas essas coisas vão trazer o quê? Discernimento espiritual para nós. E o discernimento é uma ferramenta poderosa. Quando a gente tem discernimento, a gente pode chegar a qualquer pessoa aqui. Se você não sentir paz, você não vai fazer esse negócio com essa pessoa. Você pode chegar a pessoa, ela canta lindamente, você não bota ela para cantar porque você fala, Deus, essa pessoa canta lindo, mas eu não senti paz em deixar essa pessoa cantar aqui, ó, no altar da igreja. Por quê? Ela pode ter afinação para cantar, mas às vezes não está alinhada com Deus, não, certo? Então, discernimento espiritual, tá? Deve ser desenvolvido por todo cristão. Discernimento espiritual cresce com todas as práticas e ferramentas espirituais praticadas, principalmente o jejum, a oração em línguas, são as ferramentas que mais vão dar para você discernimento espiritual. Amém? Então, discernimento, quando você fala, nossa, tem alguma coisa estranha dentro dessa casa, você não está vendo nada, você não está sentindo nada, mas tem um alerta dentro de você falando, tem algo estranho, vai orar, levanta a intercessão. De repente, você lembrou de uma pessoa e sentiu uma vontade, uma necessidade de interceder por ela. É o seu discernimento espiritual, trazendo, olha, intercede por esse fulano, intercede por essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai falar. Quantas vezes eu estou conversando com alguém e o Espírito Santo fala, isso é mentira. Meu Deus. O Espírito Santo fala, isso é mentira. Você fala, será que eu estou pensando nisso? Não, ele fala, isso é mentira.
Isso não é verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado em caminhar pelo nosso achismo, pelo que nós estamos sentindo emocionalmente. Queridos, quando você estiver confuso, não decide nada, fala: Espírito Santo, me dê paz se for de Deus. Mas se não for de Deus, gente, se tem uma das formas que Deus fala é através de um sentimento de paz. Se você tem paz, vai. Mas se você não tem paz, não vá, não faça. Se você está sem paz sobre algo, Deus está te incomodando. E não hesite, amém? Não hesite. Glória a Jesus. Então as escrituras vai ser um filtro para o nosso discernimento, tá? Outra, nós precisamos ter um evangelho centralizado em Jesus. Tem gente que está aí: eu estou em Deus, mas só fala de dons, de sinais, maravilhas. Deixa eu falar. Nós precisamos viver um avivamento centralizado em Jesus. Se o manto, o dom, o mover, o poder for mais importante que a mensagem central, que é Jesus, nós não estamos vivendo de fato um avivamento. O avivamento tem que ter Jesus no centro. Jesus, nós precisamos ser cristocêntricos. Tem gente que vai falar de Deus, só fala de achei pedrinha, que não sei o que, e o sinal, a maravilha. Gente, Jesus, a mensagem principal é Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem em Jesus, amém? Então, estar centrado, porque o diabo também faz sinais, e esse é o perigo. Se você não estiver centralizado em Jesus, o diabo vem com fogo estranho, ele faz manifestações de poder, você vai estar achando que está vivendo avivamento e você está aí debaixo do ocultismo, você nem sabe. Certo? Outra coisa, o fruto do Espírito dentro de nós vai aguçar o nosso discernimento, porque nós vamos ter mais domínio próprio. Nós vamos ver as coisas não com os olhos da carne, mas com os olhos de amor, olhos de longanimidade, olhos de paciência. E às vezes, em vez de tomar uma decisão rápida, você fala: não, longanimidade, paciência, domínio próprio. Você fala: não vou fazer isso agora. Gente, quando nós temos o discernimento espiritual, a gente pesa o que é um prejuízo para o reino. A gente põe na balança o que é um prejuízo para o reino. Amém? Então, olha só. Outra coisa, nós precisamos entender o caráter de Deus. A essência de Deus. Você sabe a essência do Pai, a essência de Deus, o caráter de Deus? Isso nos ajuda muito a ter discernimento espiritual. Muito. Ter a revelação de quem é Jesus, do que Ele fez por você. Intimidade com o Espírito Santo. Amém? O discernimento espiritual é algo fantástico. O discernimento espiritual é algo que vai... Às vezes você comprou um livro, você achou que ele era um livro bom. Aí você começou a ler, você começou a sentir um cômodo. Isso é o discernimento espiritual, falando: não lê essa porcaria aqui não. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui vai te corromper. Você começou a assistir uma série, de repente você começou a sentir acusação, um incômodo. Vai falar: não, vou assistir isso aqui não. Tô falando, gente, que você só tem que assistir série cristã. Mas tem conteúdos que você vai assistir, o Espírito Santo fala: tira isso da sua casa, não liga isso na sua casa não. Isso é o discernimento espiritual. Igual a roupa, igual o que você fala, igual o que você faz. Às vezes você falou: eu não vou fazer isso para esse fulano, não. Aí chega ali, o Espírito Santo vai fazer assim. Vai andar mais uma milha, vai dar outra face. E você só consegue fazer porque o Espírito Santo está fazendo você discernir o que é a boa, perfeita vontade de Deus e não a sua vontade. Queridos, aceitar Jesus é fácil. Permanecer nele que é difícil. Continuar nele é difícil. Porque para isso você vai ter que renunciar você mesmo todos os dias. Às suas vontades, os seus direitos de vingança todos os dias. Vai pro tribunal de Deus e apresenta lá, mas fala: Deus, eu não vou mover nada, porque a vingança é quando você faz algo para prejudicar alguém, mas o seu direito de justiça é quando você fala: Deus, eu estou indignado, estou inconformado, mas eu deixo essa circunstância na sua mão. Amém? Então, como eu sei que uma pessoa tem discernimento? Ela escuta mais que fala. Ela examina tudo antes de afirmar, certo? Ela tem uma percepção do todo, ela não escuta só, às vezes, a versão de alguém, ela quer escutar todo e quem estava de fora, certo? Ela consegue discernir o que está acontecendo ali, não só no âmbito natural, mas no âmbito espiritual também, certo? E, gente, nós precisamos também colocar em xeque os frutos. Coloque em xeque os frutos, tá? Em xeque os frutos. Uma pessoa que tem discernimento, ela é sigilosa, ela tem domínio próprio, ela tem sabedoria. Então você vai ver hoje, para você falar uma coisa, você pensa.
Para você evangelizar alguém da sua casa, você vai ter todo o cuidado. Então, discernimento espiritual até para evangelizar, até para falar de Jesus para alguém. Gente, como que você quer chegar a falar de Jesus para alguém falando de demônio? Nós precisamos apresentar primeiro o amor de Deus. Nós precisamos apresentar primeiro um Espírito Santo que toca, que constrange, que começa a curar as coisas dentro. Aí você chega evangelizando e fala, nossa, você vai para o inferno. Gente, esse tipo de evangelização pode até fluir em alguns locais, mas nós precisamos ter sabedoria, certo? Você chega aí chutando o ídolo de todo mundo, não é assim, é o Espírito Santo que convence. Você precisa usar a palavra e falar, olha, na palavra de Deus, né, está assim, assim, assim. E o Espírito Santo, ele vai convencer. A palavra é a boca de Deus. Agora, quando você usa a palavra, você fala assim, não é as minhas palavras. É o que eu estou lendo para você aqui na Bíblia. Depois só deixa o Espírito Santo martelar no juízo dessa pessoa. O Espírito Santo convence. Gente, quem tem discernimento entende que não precisa atuar depois da pregação. Depois da pregação, é o Espírito Santo que faz e durante também. Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas tem gente que quer pregar e quer ficar ali, fincando ali na pessoa, toda hora, uma indireta. Gente, não é dessa forma. Amém? Por que é importante ter discernimento? Porque com discernimento a gente consegue discernir os nossos sonhos, as intenções das pessoas, conseguimos discernir se o que nós estamos fazendo é certo, se é que nós estamos realmente no centro da vontade de Deus, conseguimos ver a atuação maligna em algumas circunstâncias da vida. Ah, diabo, você queria que eu agora murmurasse, mas eu vou ligar um louvor, eu vou glorificar a Deus. Você consegue discernir uma artimanha do diabo que queria fazer você ficar com raiva, com ira, fazer você duvidar da soberania de Deus. Amém? Eu falo toda vez que eu tô na oração. Gente, ontem vocês, conta pra mim, ontem vocês foram receber o maná de Deus? Eu falei pra vocês, né? Que essa oração da manhã, ela é poderosa, você começa a sentir muito o poder de Deus, a glória, uma intimidade, um quebrantamento. Quem foi ontem receber o maná do céu? Meu olho chega a ficar inchado, né? Depois, é tão gostoso, é tão glorioso essa atmosfera. E quando nós estamos ali, no secreto, e gente, sabe qual que é a oração que você vai receber o maná? Não é a oração que você pede, é a oração que você só fala, Deus, eu te amo. Isso que eu ia falar para vocês agora. Senhor Deus, eu estou fechada no teu reino. Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu estou aqui. Ainda que não haja frutos, eu estou aqui. Senhor, eu escolhi permanecer no seu reino por quem o Senhor é e não pelo que o Senhor pode me dar. Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Jesus, eu te amo loucamente, desesperadamente. Oh, Jesus, como eu te adoro. Queridos, começa a falar. Espírito Santo, seu cheiroso. Como eu amo quando você me abraça. A minha oração é essa, eu só falo isso. Após você falar outra coisa? Não, eu só falo isso. Aí quando tem um tempo que, às vezes eu começo intercedendo, né, apresentando algumas coisas, mas depois a minha oração, e 5% da minha oração é apresentando coisas, aí o resto da minha oração é só falando para Jesus que eu sou louca por Ele, sou apaixonada. E aí eu entro numa dimensão, eu me vejo como criança. Aí Jesus está sentado no banco, eu tampo o olho dele assim, eu sou uma criancinha. E eu falo, Jesus, vem me achar. Gente, aí eu entro naquela atmosfera de glória, aí eu choro, aí eu me derramo, aí eu me vejo lavando os pés do Senhor Jesus, como criança, correndo, brincando, pegando na mão dele, como criança, eu entro naquela presença e penso no meu lugar favorito. É o meu jardim com o Senhor. É um jardim de tulipas. É um jardim de flores que vocês não têm noção. E naquele local, eu deito no colo do Senhor Jesus, abro meu coração para Ele, expresso o meu amor, escondo atrás de uma árvore e falo, Jesus, vem me achar. Sento naquela colina, faço um piquenique com Ele. Olho para Ele e falo, como eu te amo. Obrigada. Meu Deus, eu já estou entrando no meu devocional. Eu entro nesse local todos os dias. É por isso que eu tenho intimidade com o Senhor Jesus. Às vezes eu estou num barco com Ele. A gente tem um lago no jardim lindo. E eu estou sentada ali com flores na mão que Ele me entregou. E Ele está remando o barco. E eu contemplo Ele. E eu falo para Ele como eu amo passar tempo com Ele. Eu falo, eu amo ficar aqui com você. Eu amo a tua presença.
É nesse local que você recebe o maná de Deus. É nesse local que o seu discernimento espiritual aumenta. É nesse local que você se submete. É nesse local que você entra. Então, sempre que eu estou nessa intimidade com o Senhor Jesus, eu sou como uma criança de 5 anos. Amém? E eu quero que você entre nesse aquebrantamento, essa submissão, essa presença. Aí o Espírito Santo te abraça, te torce. Amém? Hoje, quando nós terminarmos aqui, vai para esse secreto. Fala, Jesus, quero ser como criança. Quero entrar na tua presença como criança. Queridos, a oração ágape é essa. Jesus, eu sou desesperadamente apaixonada. Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Jesus, eu tenho tudo na sua presença e aqui não me falta nada. Amém? Isso é ter intimidade com o Senhor Jesus. Só falar o nome de Jesus, você pode até adquirir um certo nível de unção. Mas intimidade é passar tempo com Ele. Intimidade é contemplar a presença dEle. Todos os dias eu entro no meu jardim. E o meu jardim é lindo. O meu jardim é lindo. Eu recebo presente no meu jardim. É poderoso. É poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, vamos aumentar o nosso discernimento espiritual. Vamos provocar isso. Tá à toa, fala em línguas. Intensifica o seu jejum. Né? Fala, Senhor, obrigada por todo o discernimento espiritual que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Amém? Agradece, começa a declarar. Outra coisa que vai aumentar o seu discernimento espiritual, para de ver baboseira, para de ficar vendo coisa que não te edifica, para de escutar. Tudo que nós escutamos, vemos, falamos, edifica as nossas vidas. Aonde nós vamos, se você vai para um local corrupto, você contamina o seu olfato, porque as rodas, os locais contaminam a nossa identidade, contamina quem Jesus está gerando dentro de nós. Amém? Então fala, Senhor, edifica todos os meus sentidos espirituais, edifica tudo. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para ter um jardim com o Senhor. Tenha um tempo de secreto. Amém? Eu tenho um tempo com o Pai Celestial, o Todo-Poderoso. Mas quando eu estou na frente dele, não sou como criança. Eu estou de armadura. Eu sou uma guerreira. Geralmente, quando eu estou diante do Pai do trono, eu estou rendida, de joelho prostrada, com a armadura toda dilacerada. E ali ele me renova. Ali ele me refaz. Ali ele me troca a armadura. Ali ele... Queridos, é diferente. Quando eu estou orando com Deus Pai, eu estou falando, Pai, eu me apresento diante do seu trono. É forte. É forte. Então, queridos, cada um tem seu nível de intimidade, cada um tem seu jeito de orar. O meu é intenso, o meu é dimensional, eu oro aqui, é só meu corpinho que fica aqui, mas o meu espírito está no jardim com Deus, diante do trono. Eu já tive cada experiência louca, não dá nem para contar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome. Shalom, shalom, Will, querido, Bruno. Um abraço para você, meu filho querido. Deus te abençoe poderosamente. Queridos, é isso. Amém? Um dia abençoado para vocês, um dia poderoso. Aleluia. Vamos aumentar o nosso discernimento. Tem maná caindo agora. Vai pro seu secreto. Fica de joelho, vai pro seu secreto agora. Tem maná caindo. O maná cai todos os dias. Ele quer ter um encontro poderoso com você. Amém? Eu profetizo um sábado abençoado, poderoso, profético, chacoalhado, transbordante da presença do Espírito Santo. Aleluia. Beijo, beijo, amo vocês.